Olá, olá, quarta fase. Nosso caderno de atividade desta semana, falando sobre a Revolução Russa, conforme o último vídeo publicado. Então, nós vimos que a Rússia ela saiu da Primeira Grande Guerra para fazer sua revolução. Nós tivemos primeiro a disputa entre os mencheviques e os bolcheviques pelo poder. E a Revolução Russa ela marca a história porque a partir daí é colocado em prática o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, no qual o regime comunista e socialista vai ser difundido no mundo. Ou seja, ou um país aderia ao capitalismo ou aderia e ganhava o apoio do socialismo russo, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas vamos para o texto do exercício que mostra todo esse início, né? A população vivendo em condições de miséria, uma Rússia muito ruralizada ainda, vivendo resquícios do antigo sistema feudal, na qual o regime monárquico da dinastia dos Romanovs, com a figura do czar Nicolau II, governava a Rússia ainda. E a população pouco industrializada vive em condições de miserabilidade, o operariado, e é esse operariado que vai também fazer com que o sistema socialista ganhe força por meio de alianças com a burguesia. Então, o primeiro episódio vem bem antes da Primeira Grande Guerra. Em 1905 houve o Domingo Sangrento, uma repressão realizada pelo czar Nicolau II abriu fogo, matou muitos dos manifestantes. Houve até 1917 a formação dos sovietes, ao Conselho de Trabalhadores, e também a formação da Duma, que era o parlamento, iniciando um processo parcial de abertura do regime czarista, ou seja, o povo querendo maior participação política. E quem vai conseguir, liderado por Lenin, serão os mencheviques. Aí nós temos aqui a Rússia, a escrita de sua obra Teses de Abril, onde propunha a nacionalização dos bancos, a reforma agrária com distribuição de terras para os camponeses e a paz imediata na guerra, sem anexações nem indenizações. Ainda em 1917, os mencheviques seriam retirados do governo, ficando Lenin até 1924 como grande líder russo. Aqui nós temos um mapa mental para vocês entenderem um pouquinho, os bolcheviques. Então, a partir de Lenin, aí os mencheviques saem do poder e vem os bolcheviques sendo governados por Lenin. Depois dessa transição aí para o socialismo. Primeiro os mencheviques, depois os bolcheviques. Primeira questão. Quais as principais características de uma revolução? Lembre que o termo revolução significa transformação, Transformação política, transformação econômica, transformação social, principalmente com um novo regime, que é o regime socialista. Vamos analisar a imagem a seguir e fazer uma comparação, Como essa revolução influenciou todo mundo, Há 100 anos a revolução mudou a Rússia e teve impacto mundial. Isso aqui foi uma reportagem de 2017. Saiu, no Fantástico. E aí diz, por que a Revolução Russa pode ser definida como revolução? Ela transformou, ela mudou a vida das pessoas? Releiam as teses de Abril, o que o proletariado queria e lutava e que tem em comum com os dias de hoje. Então, a antiga capital da Rússia era Petrogrado, no dia 3 de abril à noite. É natural que apenas em meu nome e sem reservas devidas, a minha insuficiente preparação tenha podido apresentar na Assembleia de 4 de abril um relatório sobre as tarefas do proletariado revolucionário. A peculiaridade do momento atual na Rússia consiste na transição da primeira etapa da revolução, que deu poder à burguesia, por faltar ao proletariado o grau necessário de consciência e organização para a sua segunda etapa. A sua segunda etapa é a que eu falei, que vai ser liderada por Lenin e pelos bolcheviques. No primeiro momento, os mencheviques. Então, a gente vê que no programa agrário transferiu o centro de gravidade para os soviéticos. Deixa eu tentar explicar. Nacionalização. Todos os
os órgãos, todas as grandes empresas, elas foram estatizadas, elas foram nacionalizadas, passou a pertencer ao governo. Então, todos os bens e terras foram confiscados. E os trabalhadores passaram a ser assalariados. Fusão imediata de todos os bancos do país num Banco Nacional Único, né? O SDO, perdão. E aí nós temos aqui alguns nomes para vocês verem no glossário o significado. E a questão é, a partir do texto acima e responda às informações da tabela abaixo. Que documento é este? Quando foi escrito? Por quem e onde? Questão 4. O que pode significar a expressão proletariado revolucionário? Lembre, quem são os proletários? Os trabalhadores, os operários. Questão 5. No segundo parágrafo do texto, o autor fala em 2 etapas da Revolução. Em que consistem estas 2 etapas? Então, volte no texto, leia com calma e busque as respostas. Questão 6. O que significa a confiscação de todas as terras dos latifundiários e a nacionalização de todas as terras do país? Questão 7. Quem eram os sovietes? Quem eram esses que se uniram e foram chamados de sovietes? Questão 8. O que o último parágrafo propõe a respeito dos bancos que foi criado? Então, só para repetir aqui, voltando no texto, no programa agrário transferiu o centro de gravidade para os sovietes de deputados assalariados agrícolas, confiscação de todas as terras dos latifundiários, nacionalização de todas as terras do país, dispondo da terra os sovietes locais de deputados assalariados agrícolas e camponeses. Só para reforçar, né? Então, boa atividade e até a próxima.